com vocês, mas da última vez que ele veio eu não vim, não sei porquê, né? Mas eu e Theo não viemos da outra vez, mas dessa vez estamos, né? A família todos juntos aqui. O Theo agora, né, adolescente, esse evento não é muito para adolescente, né? Então o Theo ficou no hotel, não sei se o Otto já falou isso. Fui levar ele lá no hotel, mas amanhã o Theo estará aqui. Tá aqui. Tá. Aqui. Tá ligado. Já botei lá. Não, mas pode tirar foto. Mas amanhã o Theo estará aqui, né, com vocês, conosco. Então vocês vão poder conhecê-lo também. Vocês vão ter que aguentar a gente um pouquinho, tá? Porque amanhã somos nós aqui também. Mas para a gente é uma alegria muito grande, desde que o pastor fez o convite, né, para mim estar aqui com vocês. Nós chegamos já na hora do almoço, mas eu sei que vocês tiveram palestra na parte da manhã, vocês tiveram já esse primeiro momento com o Elton, e eu quero ouvir de vocês. Quero que vocês falem um pouquinho. Como que está sendo esse evento, essa imersão para vocês? Surpreendeu? Não surpreendeu? O que mais chamou a sua atenção até agora? Então conta um pouquinho, compartilha com os outros casais, comigo e com o Elton, com os pastores. Compartilha o que você aprendeu, o que você nunca tinha ouvido, mas que, puxa, isso valeu a pena, ganhei meu dia hoje depois que eu ouvi isso. Quem quer compartilhar? Pera aí, aqui já chamou primeiro, já vou aí. Compartilha com a gente. Me pegou o autodomínio, que realmente chama a gente para a nossa responsabilidade, né? A empatia pelo outro. Ainda mais no casamento, a responsabilidade é dos dois, né? Não é de um só. Achei bem interessante, gostei. E a primeira sobre a realidade e a fantasia, né? Que a gente espera do outro as coisas segundo a lente dos nossos olhos, a nossa fantasia. E aquilo ali não é fantasia, aquilo é real. A gente precisa estar com o pé no chão e viver, tentar ser mais realista. Muito obrigada. Os cônjuges estão com medo. Eu não sei por quê. Já estão constrangidos, né? Não sabe o que vem, né? Não, eu pedi só para compartilhar, assim, né? Não, pode ficar tranquilo. Acho que pode, né? Ficar tranquilo. Pode. Fica tranquila. Então, eu estou achando muito proveitoso, tá, essa tarde, a parte da manhã também, né, com todos vocês e com as palestras que a gente tem ouvido. A questão a respeito da nossa fantasia, por exemplo, né, eu acho interessante porque quando a Gisele pediu para a gente poder escrever ali alguma coisa, eu nem precisei ir lá, porque normalmente a gente já compartilha tudo o que a gente esperava do outro. A gente costuma sentar para tomar um café e a gente já faz esse exercício frequentemente, né? Então, a minha expectativa com Flávia, né, pelo menos de mim, né, com relação a ela, eu já falo para ela tudo, né? Então, eu me senti bem à vontade de não precisar escrever. Outra coisa que veio ao encontro é com relação a esse timezinho, né, da palestra que o Theo falou, que do Wagner, do meu xará, né? Porque eu chego do trabalho muitas das vezes e realmente eu não sabia. Dá aquela vontade de sentar no sofá e tudo mais, a Flávia tá limporona. E aí, também vem à tona, porque ela começa a falar e eu, calma aí. Ela ouviu o que eu falei? Não. Então, fica naquele e realmente tem tudo a ver. Tem tudo a ver, foi tudo ao encontro daquilo que a gente vive, né? E que a gente vive, mas embora eu pelo menos, eu não sabia. Achava que era só comigo. Que era uma necessidade, né? É uma necessidade. Sinta-se abraçado. Palmas, gente. Próximo. O pastor Elton falou sobre o Espírito Santo, e deu uma ênfase. Aquilo, eu até tinha depois um pouquinho que ele continuou falando, que me veio o seguinte, do Senhor, certamente. O Espírito Santo, o fruto do Espírito, é para o casamento. Amor, alegria, domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade, é para o casamento. Então, me chamou bastante atenção isso. O Espírito Santo é para o casamento.
Mais alguém? Mais um? Ou mais uma? Só os homens estão falando, gente? Ali, ó. Eu não sei se é só comigo esposa, né? Mas lá em casa não tem desses minutinhos, não. Ele chega falando e eu quero silêncio. Será que é só comigo? Será que é só na minha casa? Será que é só ele? Não sei. Porque ele acorda ligado no 220 e chega também. Eu que quero meu silêncio. A sua caverna. Cadê seu marido? Ele tá aqui? Ele já entendeu isso? Que você precisa da sua caverna. Então tá bom. Mais alguém, gente, que é assim também? Não, você também É exceção. Isso. Qual é a minha água? Tem água aqui pra mim? É essa mesmo? Essa aqui, né? Tá, obrigada. Mais alguém, gente? Ela falou rapidinho, dou tempo para mais uma. Mais uma. Só ela fez uma observação rápida. Vamos ouvir então uma mulher, né? Quero agradecer a aula de psicologia da Gisele, que foi muito legal. E acho que aprendi várias coisas hoje. Várias coisas aplicadas a mim e ao outro. Muito bom. É muito interessante, é uma coisa que eu e Elton sempre costumamos falar. A gente casa achando que o casamento, que o relacionamento é intuitivo. Ah, eu sei fazer. Eu vou aprender a fazer sozinho. Ah, vai dar certo. Ah, a gente vai se virar e vai dar certo. E a gente vai fazendo, vai se relacionando e vai empurrando muitas vezes, achando que a gente está resolvendo e não resolve. Enfim, a gente acha que o relacionamento é intuitivo. Mas, na verdade, o casamento, ele pode ser treinado. Nós precisamos estudar sobre o assunto. Então, uma imersão como essa é algo que vocês devem valorizar. Eu e Elton valorizamos muito, a gente gosta de fazer isso. Fazemos isso há muitos anos. E realmente é algo que a gente precisa valorizar. Porque não é intuitivo. Tem coisas que nós podemos aprender. E aquilo que nós já sabemos, que né, o casal que tá tudo bem, está se relacionando bem, sempre tem algo a melhorar, né? Então, olha só que interessante, em 5 minutos, quantas coisas interessantes, algo que a gente achava que era só nosso, que muitas vezes acha que é um defeito, e na verdade é uma necessidade igual para todos os casamentos. Às vezes eu fico assim meio encrencada com o Elton, falando, ai meu Deus, mas por que ele é assim? Não é ele que é assim, todos os homens são assim. E às vezes o homem implica com a mulher, achando que a mulher é problemática, que a sua mulher tem algum defeito, que a sua mulher... Não, são todas as mulheres que são assim. Então isso tira um pouco daquela coisa chata do casamento, né? Isso tira um pouco da crítica do seu cônjuge, quando a gente entende que, na verdade, é o perfil. Às vezes é muito do perfil da pessoa e às vezes é do gênero masculino, do gênero feminino, faz parte. E a gente tem que aprender a conviver, essa é a verdade, né? Então, que bom saber, a gente não estava aqui na parte da manhã, mas a gente já pegou um pouquinho aí do que foi falado, né? Que bom saber. E agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês já tinham ouvido falar sobre o autogoverno? Sobre a autorresponsabilidade, o autogoverno da forma como o Elton trouxe hoje? Alguém já tinha ouvido falar? Sim, não? Novo? Isso pega um pouquinho pra gente, né? Quando a gente passa a entender que, peraí, Deus nos deu a capacidade de nos autogovernarmos, de cuidarmos da nossa própria família, mas o problema é justamente o pecado, e o problema vem, o pecado cresce, quando nós não conseguimos nos autogovernar, que é o domínio próprio. A Bíblia fala sobre o domínio próprio. É o autogoverno, é a autorresponsabilidade. Então, isso realmente é algo muito importante, muito interessante. Geralmente, numa palestra de casais, a gente fala sobre sexo. Né? Às vezes a gente é convidado para palestrar, tá? Qual é o tema? Vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre o sexo, né? Que a gente não fala muito na igreja. E a gente está acostumado a trabalhar isso com casais. Mas, de maneira especial, Deus trouxe essa palavra hoje para que eu e Elton ministrássemos para vocês sobre o autogoverno, sobre o governo familiar. Por quê? Muitas consequências do pecado
que você vive na sua casa e você não sabe qual é a raiz. E aí começa a colocar a responsabilidade, a expectativa no outro, sendo que está acontecendo uma falha em você mesmo. Existe algo que você não está fazendo que você poderia estar sendo feito, né? E aí coloca a culpa, coloca a responsabilidade no outro, sendo que cada um, o homem tem a sua responsabilidade de autogoverno e de governo da família, a mulher tem a sua responsabilidade, o seu papel de autogoverno e também sobre a família, assim como os filhos. Mas o problema é por que nós vemos, né, a sociedade disfuncional, tantos casamentos disfuncionais, porque os papéis estão trocados. E aí o homem é um homem omisso, a mulher é uma mulher sobrecarregada, os filhos não crescem na igreja ou não ouvem os pais, porque não tem exemplo, então é uma bagunça. Então, por alguma razão, eu e Elton estamos trazendo essa palavra hoje para que a gente possa alinhar as expectativas e trazer a responsabilidade do que eu como mulher, mãe, do que eu como marido e pai, o que eu preciso fazer para que a família possa funcionar da melhor maneira, né? Não existem casamentos perfeitos, não existe família perfeita. Então, muitas vezes a gente idealiza, quando a gente está dando algum exemplo aqui, isso é algo muito distante. Isso é coisa de uma família margarina. Lá na igreja as pessoas falam que eu e Elton e Theo, né, a nossa família é família margarina. Tá chegando a família margarina, sabe? Da propaganda, né, do café da manhã, todo mundo acorda feliz. Mal sabe, né? Não existe família perfeita, não existe família margarina, mas existem famílias saudáveis, casamentos saudáveis, sempre buscando o equilíbrio. Amém? Amém. E aí, então, como o Elton falou, eu vou entrar um pouquinho mais com vocês no governo familiar. A gente fala muito sobre a importância da família, né? E nós estamos aqui porque vocês sabem que a família é algo importante, algo instituído por Deus. Amém? Precisamos sempre reforçar isso, porque a sociedade está falando coisas contrárias, né? E algumas coisas de tantas vezes sendo ditas parecem verdade, mas não são. Então, se você está aqui é porque você sabe que a família foi algo instituído por Deus. E você está procurando ter uma família saudável. Amém? E, gente, é só na igreja que a gente tem aula disso. Elton falou, você falou isso? Só na igreja que a gente tem aula de como ser uma boa esposa, de como ser um bom marido, para os filhos também. É só na igreja que a gente aprende determinadas coisas, porque lá fora, na escola, seja onde for, ninguém fala sobre isso. Ninguém confronta você como na igreja, né? Então, por isso que é muito importante estarmos aqui, porque nós sabemos a importância da família e nós sabemos o quanto que o inimigo, o mundo, tem tentado entrar em nossas famílias, entrar nos nossos relacionamentos e atacar e desvirtuar aquilo que Deus propôs para nós. Então, falamos sobre o autogoverno, vamos entrar então agora na questão do governo familiar. Elton, acho que já leu esse texto, Gênesis 3,16 diz para a mulher, multiplicarei isso depois do pecado, ok? Multiplicarei grandemente as tuas dores e com dor darás à luz. Aqui, Deus está estabelecendo uma nova realidade para a mulher, uma nova realidade para os pais. Lá, Adão e Eva, mas toda a humanidade e nós aqui também. Nesse momento, logo após o pecado, e é muito interessante porque Satanás, o inimigo mau, não escolheu um elefante para poder distrair Eva. Não escolheu um leão para poder distrair Eva. Deus criou a serpente com astúcia. Deus criou a serpente e a serpente tinha as qualidades perfeitas para que o inimigo pudesse, através daquelas qualidades da serpente, confundir a mulher. Se fosse um leão, Eva teria se assustado e teria ido embora. Se fosse um elefante, não faria muito sentido.
Mas a astúcia da serpente, aquela qualidade que Deus havia colocado na serpente, foi exatamente o que o inimigo usou para poder confundir Eva naquele momento. E aí, quando o pecado entra, então Deus vira para a mulher e fala: multiplicarei grandemente as tuas dores e com dor darás à luz. E a verdade é que a dor física do parto é um reflexo da realidade, da dificuldade que nós temos em exercer o nosso papel como mãe ou como pais, posso colocar no plural. Quem aqui é mãe? Só para ter uma noção, quem aqui já é mãe? Ok. A maternidade é um presente de Deus. Amanhã, Dia das Mães, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A maternidade é um presente de Deus. É algo maravilhoso. É um milagre. É ou não é um milagre, gente? É um milagre. Mas a verdade é que a maternidade cansa pra caramba. É que ninguém te conta isso. Ou fala, mas fala brincando. Mas a verdade é que a gente não tem noção. Antes da gente ser mãe, por mais que alguém fale, mas a gente não tem noção do quanto que a maternidade cansa. Mas sabe por que a maternidade cansa nesse nível? Porque depois do pecado, nós somos responsáveis por educar uma criança que nasce no pecado e somos responsáveis, então, por transformar o caráter dessa criança. Porque imagina se os filhos de Adão e Eva tivessem nascido todos, né, não tivesse pecado. Gente, maravilha, não ia ter estresse nenhum. Ia ser uma bênção. Adão e Eva nunca teriam brigado. Caim nunca teria matado Abel. Ia ser uma maravilha. A grande questão é que o pecado entrou na humanidade e os filhos então passam a nascer no pecado. E aí nós, como pais, temos a responsabilidade a partir de agora. E aquela dor física que a mulher teria, na verdade, é uma demonstração de toda a dor que a mãe e os pais viveriam então por toda a educação dos seus filhos. Verdade ou não é, gente? Ser pai e mãe é um conto de fadas? Estou falando mentira aqui, gente? É luta diária. É uma bênção. É bênção de Deus. É promessa, é herança. Mas por estarmos no pecado, é um desafio muito grande. E não tem nada mais doloroso nessa vida do que passar por esse processo. Porque você acha que quando ele é criança, bebezinho, é a melhor fase. Não, aí entra a adolescência. Eu estou passando por isso, olhem por mim. Né? O Theo está com 14 anos. Como muda, gente? Que loucura! Que loucura! E a gente acha que essa fase é a pior, mas daqui a pouco vai estar escolhendo uma namorada. Senhor, quem que ele vai escolher? Aí as preocupações estavam multiplicando, né? E as coisas vão mudando. E aí, a criança, então, que nasce no pecado, ele precisa de um governo externo para que possa educá-la. Lembre-se, nós já falamos sobre o autogoverno, agora nós estamos entrando na questão do governo familiar. A forma como Deus estabeleceu a família para se autogovernar sem ou com a mínima interferência externa, mas dentro de casa a família precisa entender como que deve se organizar para que essa família possa funcionar. Tudo bem até aqui? A criança que nasce no pecado, então, ela já vem com defeito, né? Caráter. Alguém precisa ensinar a criança a não mentir? Quer dizer, a mentir? Alguém precisa ensinar a criança a mentir? Ela mente. Quebrou o vaso e nunca vai te falar que quebrou o vaso. Né? Pegou uma comida na geladeira. Quem é que pegou a bala? Você comeu bala, meu filho? Não, boca toda melada. A gente não precisa ensinar a criança a mentir. A gente precisa ensinar a criança a fazer aquilo que é correto. Quem ensina? Pai, mãe. Especificamente a mãe. Queridos, os homens têm papel fundamental na educação das crianças. Homem, você não pode ser omisso na educação dos seus filhos. Mas a mulher, ela tem um papel específico. Essa semana eu estava conversando com o Elton e eu falei para o Elton, porque o Theo está em semana de provas. Aí ele abriu o olho para mim, o Theo está em semana de provas. Nós, mulheres, nos preocupamos de forma diferente. Eu estou falando que é melhor ou pior, é diferente.
Eu já sei, eu já estou pensando na semana inteira em casa, se tem comida, se não tem, vou chegar em casa amanhã à noite, segunda-feira para o café, tem comida, não tem? O Elton não está preocupado com isso. É função da mulher e é natural. Então também não adianta, mulher, você ficar resmungando. Esse menino é muito chato. Porque ele não está preocupado, eu estou preocupada. Querida, Deus te fez assim. Tá? Então aceita que você é mulher, aceita que nós temos responsabilidades diferentes dos homens e faz o negócio funcionar de forma leve, por favor. Amém, irmão? Amém. Deus está falando? Aleluia. Quer falar? Aleluia. Oh, Deus, recebe. Manda mais, Senhor. Manda mais. Então, as mulheres têm uma função diferente na educação dos filhos também. Né? E aí, a criança que se autogoverna naturalmente, sabe aquele filho tranquilo? Não sei se alguém aqui tem. Se tem, aleluia. Que bom que seu filho é tranquilo. Põe a mão na minha cabeça. Aquela criança que gosta de estudar, você não precisa ficar mandando toda hora estudar. O meu eu preciso, gente. O meu eu preciso catar pela orelha para poder estudar. A criança que se autogoverna naturalmente, que separa o tempo de brincar, que separa o tempo de estudar, que consegue controlar aquilo que assiste pelo celular ou pela televisão. A criança que escova o dente naturalmente, você ensinou, né? E já aprendeu, já está fluindo. Toma banho sozinho, não precisa ficar mandando toda hora. A criança que se autogoverna, ela precisa de menos interferência externa. Menos interferência da mãe e do pai, vocês estão compreendendo? Agora, a criança que não se autogoverna, que os pais precisam ficar assim, ó, já deu hora, vai estudar. Toma banho, não toma banho? Vai lá, vai tomar banho. Toma banho rápido, 5 minutos. Já guardou sua roupa? Guardou, não guardou? A criança que não se autogoverna, ela precisa da interferência externa e precisa da interferência dos pais. Talvez você não saiba por que o seu filho está aloprado e você não sabe mais como controlar ele. Talvez tenha tido uma falha desde lá de trás. A deficiência no controle, no governo sobre a vida do seu filho. Nós, como pais, gente, e também, assim como eu falei das mulheres, não adianta reclamar porque você é mulher e tem responsabilidades diferentes dos homens, também não adianta reclamar agora que você virou pai e mãe. Você orou por essa criança. Você fez essa criança acontecer. Certo? Então, não reclame agora do trabalho que você tem com seus filhos. Uma vez que você é pai e mãe, nasceu em você a paternidade, então lute. É uma bênção. Mas então, você que lute. Gostou, irmã? Você que lute para educar essa criança. Se a sua criança, se o seu filho, ele se autogoverna, amém, aleluia, vai com Deus. Mas se ele não se autogoverna, é responsabilidade do pai e da mãe pelo tempo que precisar. Eu achei que fosse até os 14 anos. Não, querido, vai até os 18, vai até os 20, vai até os 25, até quando precisar. Nós, pais, não podemos nos omitir diante da necessidade e da educação dos nossos filhos. Não transfira. Aí sabe quando a gente... Sabe o que acontece? Pai e mãe que não quer assumir o governo sobre os seus filhos, começa a delegar para a escola. Começa a delegar para a igreja. A escola é muito boa, você pode pagar a melhor escola. Eu e Elton pagamos uma das melhores escolas de Resende, porque a gente tentou em outras e viu que não ia dar certo, então vamos para melhor mesmo, vamos suar um pouquinho mais. Investimento, né, gente? Você pode pagar a melhor escola. Mas se você não for exemplo dentro de casa, se você não se fizer presente, a escola não vai. E aí é que está o problema. Por que a escola, por que o governo civil, como o Elton falou, tem dominado tanto as nossas famílias? Porque nós, como famílias, falhamos. E quanto mais a gente deixa para a escola, para a igreja, educar os nossos filhos, menos governo nós estamos exercendo sobre a vida deles. A escola pode ser muito boa, a igreja é uma bênção, amém? E essa igreja... Gente, tem igrejas que são diferenciadas. E essa igreja aqui eu já vejo, eu já sinto que ela é diferenciada, amém?
Então, glória a Deus, queridos, que vocês congregam numa igreja de verdade, numa igreja que a palavra de Deus é ministrada, é estudada. Glória a Deus que vocês têm pastores sérios, líderes sérios na casa. Mas não espere que eles façam tudo, que a igreja faça tudo. A igreja é uma peça fundamental. Eu ouso dizer que depois da família, a igreja é a peça fundamental. Mas a sua casa, o governo familiar, precisa estar bem estruturado. Então, se você está aqui, porque também tem isso, né? Às vezes chega um filho aqui e a família é disfuncional, mas a família é disfuncional, a família não tem Cristo. Mas a partir do momento que você tem Cristo, que você está aqui, então você passa a ser responsável. Passou o tempo da ignorância. Estão me entendendo? Passou o tempo da ignorância. Agora você se torna responsável pela sua casa, pelos seus filhos, pela educação da sua casa. Então, o governo dos filhos está sobre a mulher ou sobre os pais. Mas Deus também estabelece o governo em relação à mulher. Agora, não, aqui as mulheres não ficam endemoniadas não, né? Quando a gente fala sobre submissão, né? Porque às vezes a gente vai falar sobre submissão e aí a gente vê o povo endemoniado. Não, gente, calma, já estou adiantando, já estou repreendendo, em nome de Jesus. O que a palavra de Deus diz? O teu desejo, fala para a mulher, será para o teu marido e ele te dominará. Amém. O teu desejo será para com o teu marido e ele, o teu marido, te dominará. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Amém? Ou seja, agora, se sobre os filhos quem governa é a mãe e são os pais, quem governa a esposa é o marido. Quem governa a esposa, gente? É o marido. Por isso que a Bíblia fala sobre submissão. Que é estar, o que é submissão? É estar debaixo da mesma missão. É a mulher auxiliadora. É a mulher idônea. Então agora o homem governa sobre a mulher. E aí, como eu já falei, a mulher governa então sobre os filhos. A Bíblia nos ensina o quê? Que Jesus é o esposo, é o noivo, é o esposo da igreja. E a missão de Jesus é apresentar a igreja santa e sem manchas. Ora, então a missão do marido é cuidar da sua esposa e protegê-la, guardá-la para que ela possa ser apresentada sem manchas. Amém? E é isso que o marido deve fazer sobre a sua esposa. Cuidar e proteger. Quando o homem exerce esse cuidado de proteger, cuidar, né, sem mancha, sem mácula, aí fica muito mais fácil para a mulher ser submissa ao seu marido. Na verdade, é assim que deve funcionar. A esposa, ela só consegue ser obediente ao seu marido quando ela vê no seu marido a representação de Jesus. A mulher só se sente segura quando ela entende que o marido é capaz de morrer por ela, assim como Cristo morreu pela igreja. Então, quando Deus fala para a mulher, o teu desejo será para com o teu marido, ou seja, compromisso, fidelidade. Se você chegou aqui hoje orando para Deus, Senhor, então me ensina a ser uma boa esposa, eu sei que eu posso melhorar. Deus está falando com você, seja fiel, se comprometa com seu marido, pare de respondê-lo, cuide das coisas dele sem reclamar. As expressões de vocês são ótimas, gente. Uns abaixam a cabeça, outro ri, um olha para o outro. Calma a cabeça. Pode falar. Deixa Jesus usar a senhora.
acontecendo uma manifestação do Espírito Santo, gente. O povo ri, o povo dá gargalhada. É uma maravilha isso, gente. Mas a gente gosta de ministrar assim, tá? Aí, né, Elton? A gente gosta de ministrar assim, ó, com interatividade, tá? Então, isso aí, gente. Pode continuar se manifestando. Mas é muito bom ver a expressão de vocês. Se a gente pudesse filmar, ia dar cada vídeo legal. Ia dar cada meme, ia dar muito meme, muito bom, muito bom. E sabe como é fácil saber se o homem está exercendo um bom governo sobre a sua esposa? Agora a gente disfarça, tá? Faz cara de paisagem, por favor. Mas sabe como a gente identifica se o homem está exercendo um bom governo sobre a sua esposa? Depois que vocês se casaram, a sua esposa está mais bonita? Opa, aleluia! A sua esposa, ela está mais inteligente? Está mais alegre? Gente, tem marido aqui que está de parabéns, hein? Nota 10. Agora, se depois do casamento a mulher se torna uma mulher amarga, se torna uma mulher rixosa, aquela mulher goteira que reclama de tudo, toda hora, pela mulher, pelas características da mulher pós-casamento, a gente consegue identificar se o homem está exercendo um bom governo, se a mulher está em boas mãos ou se essa mulher está em mãos ruins. Que tristeza, misericórdia. Jesus teve misericórdia. Misericórdia. Tá rindo à toa. Tá rindo, ela tá feliz, tá feliz. Não, se olhar pra cruz dela, se olhar pra cruz dela, vai ver que tá triste pra caramba. E o homem, gente? E o homem? E o homem, mulheres? O que vocês esperam agora, hein? Quando eu casei, eu tinha cabelo. Eu também. Sim, agora ficou calmo. Mas o homem, o papel do homem é se entregar totalmente para a mulher. E se a mulher é o motivo da sua calvície, querido, amém, não reclame. Você casou para isso. Né? Você casou para isso. É para entregar tudo que você tem, inclusive seus cabelos. Ficar doido, estressado. Gente, a gente tá brincando, mas é sério. O homem precisa assumir a sua posição dentro de casa. Não dá pra gente entrar em todos os detalhes. A gente entraria em áreas espirituais, a gente entraria em áreas da psicologia, a gente entraria em áreas comportamentais. Mas eu oro para que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, homem. Porque muitos pecados que as famílias têm vivido é por conta da omissão dos maridos, dos chefes da casa. Ah, Suzane, mas eu trabalho, eu estou colocando comida dentro de casa. Amém, você está provendo os bens materiais. Você está provendo espiritualmente na sua casa? O homem precisa prover em todas as áreas. É trabalhando muito, é não deixando nada faltar. Amém. Mas o homem também precisa ter responsabilidade espiritual. E nós vemos hoje muitas mulheres cansadas, sobrecarregadas. Porque assim como você trabalha, querido, a sua esposa também trabalha. E você está exigindo aqui 40 minutos de caverna, mas a sua mulher não tem nem 20. Eu tô falando sério. Eu entendo. Eu não quero causar brigas agora. Não quero causar brigas. Eu não quero desfazer o que o Elton trouxe para vocês, tá?
O conceito da caverna é necessário, tá tudo certo. Mulheres, prestem atenção, como mulheres sábias, nós precisamos dar o tempo dos homens. Amém? Mulheres sábias, concordam comigo? Entenda, respeite o seu marido trabalhou, o seu marido trabalha de maneira diferente de você, às vezes é um serviço muito mais braçal. Nós nos sentimos, né, muito responsáveis, mas os nossos maridos também se sentem muito responsáveis. Então nós precisamos entender isso. Mas homens, entenda algo. As mulheres precisaram tomar lugares na sociedade e dentro de casa porque os homens se tornaram omissos. E isso é muito sério. Então o homem precisa entender que o papel dele é o mesmo papel de Jesus, que se entregou, morreu. Jesus disse, Senhor Pai, né, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas se é da tua vontade, eu vou. O homem precisa reassumir papéis dentro de casa que deixaram para a mulher. O homem permitiu que a mulher trabalhasse fora, amém. Eu também tenho uma empresa no meu nome, sei da responsabilidade. Mas o homem permitiu. Só que o homem também precisa entrar em áreas que já não tem mais cuidado. É a provisão, é a presença muitas vezes, é a presença espiritual, dar uma palavra de direcionamento, dar uma palavra de conforto, trazer a família para a mesa. Você está esperando o homem que a sua mulher faça isso todos os dias, de verdade? Montar a mesa e juntar todo mundo, os filhos tudo, catar pela casa, fazer a mesa, põe mesa, tira a mesa. Homens, vocês não sabem o quanto é enfadonho fazer isso todos os dias e todas as horas. Faz comida e não sei o quê. Aí põe a mesa, aí tira a mesa. Aí a criatura esqueceu um pacote de pão. Aí pega o pacote de pão e põe no lugar. Aí tem a meia no chão. Aí abaixa, pega a meia. Homens, vocês não têm noção de como que as mulheres se sentem sobrecarregadas. Então, assuma o seu papel de trazer a sua família para a mesa. Assuma o seu papel de colocar as crianças para dormir e orar com elas. Você está esperando que a sua esposa faça isso? A sua esposa vai fazer. Porque a mãe sabe fazer isso de forma mais natural. Mas não espere isso somente dela. Sabe por quê? Ela espera que você faça isso. Porque você, homem, é referência para a sua mulher. Se a sua esposa, você como mãe, é referência para os seus filhos, você, homem, é referência para a sua esposa. E se você não está sendo referência, aí você reclama que ela não está te obedecendo. Você reclama que ela não está te respeitando. Reclama que a comunicação no casamento acabou. Reclama que não está tendo sexo. Aí você começa a reclamar. O sexo para você, homem, é para desestressar. Verdade ou mentira? Pode manifestar. O sexo é para desestressar. É um prazer, é alegre, né? Mas para vocês é algo mais, sei lá, não sou homem, não sei dizer exatamente. Mas para a mulher, ela precisa estar desestressada para ter um relacionamento sexual com você. A mulher, depois de cuidar de 3 filhos, fazer comida, fazer marmita, a marmita que você vai levar no dia seguinte para o trabalho, sua mulher que fez. Depois de... Aí ela lavou roupa, ela fez comida, ela fez a marmita, ela fez as compras da semana inteira. Aí, do nada, você espera que ela tire a roupa e faça o melhor sexo com você. A mulher, ela precisa encontrar um lugar de descanso. Ela precisa estar bem para que ela possa fazer um bom sexo com você. Então, pare de exigir, só exigir, e comece a prestar atenção da maneira como você está governando a sua mulher. Se você acha que a sua mulher não está correspondendo às suas expectativas, provavelmente é você que não está sabendo governar a ela. Toma! Tá ligado, Carlinhos? Você até a cabeça. Toma, pegou no olho. Deu para entender, gente, essa organização familiar, desse governo familiar? Os seus filhos estão debaixo da sua responsabilidade.
Não deixe para que outras pessoas façam isso. Você pode pegar a ajuda da igreja, da escola, do seu pai, da sua mãe, dos avós, né? Ou seja lá de quem for, como ajuda. Mas o governo sobre os seus filhos, quem estabelece é você. Ah, meus filhos já saíram de casa, você ainda tem responsabilidade sobre eles. E pai e mãe nunca para, né? Então continue orando. Sempre tem alguma coisa que pai e mãe pode fazer. Então, sobre os filhos, são os pais. Sobre a mulher, é o homem. E sobre o homem, Deus. Mas, olha, te digo que é muito mais fácil ser mulher do que ser homem. Porque se você está exatamente debaixo de Deus, meu irmão, tua responsabilidade é muito grande. Tua responsabilidade é muito grande. Então, esse governo familiar consiste exatamente em assumir responsabilidades por si mesmo, em primeiro lugar, depois para com a sua família e aí sim para com as outras pessoas. Então, quando o governo familiar funciona, menos interferência do governo externo você precisa. Teve uma vez que eu estava conversando, eu e Elton estávamos conversando com os nossos pastores lá em Resende, e aí eles falaram assim, engraçado, né? Eles falando pra gente, a gente nunca precisou resolver crise conjugal de vocês. Por quê? Nós temos um relacionamento saudável, né? Então, quanto mais autogoverno você exerce, menos interferência externa você vai precisar sobre a sua casa. E mais você vai poder ajudar e auxiliar, né, transbordar para a sociedade, para as pessoas ao seu redor. A sua família externa precisa olhar para a sua família e se inspirar nela. Os seus pais, os seus irmãos, seus primos precisam olhar para a sua família, olhar para a sua casa e se inspirar em você. Isso é uma das características da família que sabe se autogovernar, que sabe gerenciar, se autogerenciar, cuidar dos seus problemas, das suas crises, porque tem problemas, tem crises, mas a família saudável ela consegue resolver internamente essas questões. E o grande problema é que a gente vive numa sociedade em que as pessoas não querem responsabilidade. Muitos pais estão falhando em não dar responsabilidade para os seus filhos. E aí, meninos, entre aspas, de 20, 30 anos, mandando em pai e mãe, mandando nos avós, não quer cuidar, acha que pai e mãe, avô, avó, tem que servir a eles para a vida inteira. Não. Quando na família a gente entende a autorresponsabilidade e a gente consegue trabalhar de forma funcional, os nossos filhos eles precisam ter responsabilidade desde cedo. Eles precisam aprender a ser responsáveis desde cedo. Essa semana, eu e Elton tivemos um problema, né? Ele falou, nós temos 2 escolas, e aí uma das meninas pediu para sair. Na segunda-feira, a recepcionista pediu demissão. E ela fica na parte da noite, que é uma parte crítica, né? Que eu, muitas vezes, não consigo estar, enfim. Enrolou lá para o nosso lado. Eu olhei para o Theo e falei, é você mesmo. Bora trabalhar. O quê? Hoje, 5 horas da tarde, você vai lá para a escola e vai começar a fazer treinamento. E ele está nessa semana inteira, gente, trabalhando. Aprendendo, 14 anos, aprendendo a trabalhar. Já sabe mexer lá no sistema, já está emitindo nota fiscal. Nem eu, quando me falaram que ele emitiu nota fiscal, eu falei, meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Mas como mãe, como pai, a gente precisa colocar essas crianças para ter responsabilidade. Tem coisas que eu não vou ensinar para ele na escola, porque eu como mãe vou atrapalhar. Eu vou colocar a nossa gerente para ensinar. Fala, você treina ele aí, porque se eu tentar treinar não vai dar certo não. Então você treina. Se tiver que chamar atenção, chama. Se tiver que brigar, briga. Se fizer coisa errada, dá notificação. Faz o que precisar, mas ensina. E é assim.
Por que a sociedade está tão disfuncional? Por que na sociedade tem tantos delinquentes? Acho que Elton falou um pouquinho sobre isso. Por que na sociedade tem tantos delinquentes? Porque as famílias não estão sabendo se autogovernar. Criam crianças achando que eles vão ser crianças de 10, 12 anos para a vida inteira. Já ouvi adolescente, aqui isso não acontece não em nome de Jesus, adolescente, adulto de 20, 21 anos falando que não tem previsão de sair de casa não. Não vou sair de casa não. Ué, por quê? Aqui eu tenho ar-condicionado, eu tenho televisão, eu tenho minha cama. Por que eu vou sair de casa? E às vezes a gente está tão sedado, não sei o que acontece, os pais estão tão... começa a achar normal. Gente, isso não é normal. Com quantos anos você casou? Eu casei com 21. 20 ou 21, amor? Não sei. 20. Errei. Eu casei com 20. E eu tô vendo um monte de mãe hoje que... Não, minha filha casar com 20 anos, imagina, muito nova. Ui! Mas como é que a gente fazia? Hoje em dia tem que ter não sei quantos na poupança, tem que ter carro, tem que ter casa. Gente, se tiver, ótimo. Oi? Mestrado, doutorado. Se tiver, tá bom. Mas a gente não pode fazer disso, estabelecer disso uma regra. Nós precisamos, como adultos, e aqui eu estou falando para adultos de maneira geral, porque você pode ser professor e você tem responsabilidade sobre muitas crianças que não são seus filhos, mas como professor você tem uma baita responsabilidade. Como tio, eu não tenho filho, mas você tem um sobrinho. Com certeza você lida com alguma criança, com algum adolescente, e você pode fazer diferença na vida dessa criança, desse adolescente, ensinando a eles a ter responsabilidade, dando a eles responsabilidade, ensinando eles a serem pessoas maduras, para que a gente não viva mais numa sociedade tão disfuncional com delinquentes, essa é a verdade. Com adultos que se acham crianças, e aí a gente está passando por tantos problemas na sociedade e a gente não entende por quê, mas hoje nós entendemos, amém? Tudo se passa pelo autogoverno e pelo governo familiar. Então, como família, que possamos aprender a gerenciar para que nós possamos alcançar o propósito de Deus, estabelecer os planos de Deus, tudo aquilo que Deus quer fazer na sua família e através da sua família, através de relacionamentos saudáveis. Pais exercendo o governo sobre os seus filhos, amém? Amém. Maridos exercendo o governo sobre as suas esposas, amém? Amém. Homens vivendo de acordo com o propósito de Deus, vivendo como Jesus viveu, cuidando, estabelecendo a sua igreja, homens cuidando, protegendo as suas esposas, amém? Que possamos então entender isso. E a minha oração é para que tudo que foi ministrado agora, mais cedo, hoje de manhã, que tudo isso fique bem guardado no seu coração e que possa germinar, que possa frutificar, e isso possa fazer diferença na sua vida. Amém? Eu não sei, eu tô querendo, como é que tá lá atrás? Já tá pronto o café? Tem mais alguns minutinhos? Tem sorteio, né? Tem sorteio. Tá. Vocês podem vir já para a gente fazer o sorteio e dar continuidade. Alguém tem alguma pergunta? Eu e Elton agora vamos responder 2, 3 perguntas antes de fazer o sorteio. Vem cá, Elton. Vocês têm perguntas? Vamos lá. Momento rápido de perguntas e respostas. Sem perguntas, amor? Nota 10. Ou todo mundo entendeu tudo. Ou ninguém entendeu nada. Senão o povo pode vir aqui, ó. Cadê o povo do sorteio? Se não tem pergunta, vamos lá. Tem? Tem. Corajoso. Esse é o que chega falando em casa. É ele. É ele que chega falando. Mas eles trocam, ó. Eu já percebi que eles trocam aqui, ó. São o povo de Deus, em forma que virou lei na Igreja Batista, 40 minutos de caverna para homens e mulheres. E mulheres que precisam. Ela falou que ela precisa de caverna. Tu não estava aqui na hora, tá? Eu conto mesmo. Pode falar. Perguntar qual a gente sempre tem um pensamento que as coisas vão andar corretamente, vão andar tranquilamente dentro do nosso lar, mas algumas vezes o trem descarrilha, sai algumas coisas dentro do... A gente vê que a gente não tem controle sobre algumas coisas, né? Mas acontece algumas coisas que a gente tem bastante medo, receio, né?
E nós vemos a sociedade hoje com algumas famílias que estão disfuncionais. Qual seria o melhor tratamento como família, quando os nossos filhos eles se declaram com uma preferência sexual diferente do que a palavra de Deus diz, né? Se declaram homossexuais? Qual seria o tratamento nós como famílias? Qual seria esse tratamento com esses filhos dentro de casa que optaram, mesmo vindo da igreja, que optaram por uma opção sexual diferente daquele dos enfermeiros? Palma, gente. Pelo corajoso. Jesus é a nossa referência. O que Jesus faria? Amaria. Ao mesmo tempo, confrontaria. Então vamos lá. Na prática, eu não sei se vocês conhecem um rapaz chamado Paulinho de Jesus. Já ouviram o testemunho dele? Paulinho de Jesus foi um dos maiores travestis do Rio de Janeiro. Paulette era o nome dele. Filho de pastor, viveu a vida inteira dele na rua, se prostituindo com pessoas. E a grande referência do Paulinho de Jesus foi o seu pai. Paulinho de Jesus foi abusado na infância, o vizinho dele, e aí ele, quando ministra, ele fala isso: gente, muito cuidado com o vizinho, com o parente, com pessoas próximas, porque é daí que vem o mal. Então estejam de olho. Então assim, o que Paulinho de Jesus conta? Que o pai dele ia lá buscar ele no programa. E voltava para casa declarando sobre a vida dele todos os dias: você ainda vai viajar o Brasil e o mundo contando do que Deus fez na sua vida, vendo o que ninguém tinha visto ainda. E hoje Paulinho de Jesus viaja o Brasil e o mundo pregando, dando seu testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Ele disse: meu pai nunca me julgou, meu pai nunca me amaldiçoou, meu pai usou a vida dele inteira para me abençoar, mesmo com as minhas escolhas erradas. E ele disse: meu pai partiu antes de me ver pregando o Evangelho, mas ele sabia que eu seria um pregador do Evangelho. Então, minha primeira resposta de bate-pronto é: ame os seus filhos, independente das suas escolhas. E se você não tem mais o que dizer para ele ou ela, diga para Deus sobre ele ou ela, porque tem coisas que já não está mais na nossa jurisdição. Tem coisas que estão na mão do Senhor. Eu vou contar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas pode ajudar. Meu pai foi o executivo da Convenção Batista Fluminense, que é a convenção que gerencia todo o estado do Rio. É a convenção mais conservadora do Brasil. E eu, como filho do pastor executivo da denominação, tinha um cabelo que era um palmo e 4 dedos abaixo do queixo. Mais ou menos o tamanho do seu cabelo, assim, era o meu cabelo. Meu pai morria de vergonha, porque o filho do pastor Elias Carvalho de Sá tinha cabelo grande. E todo dia meu pai falava o quê? Era o que eu ouvia. Mas ele estava tentando me dizer o quê? Corta esse cabelo. Um dia ele falou: essa é a última vez que eu falo. E ele começou a orar. Mas ele não começou a orar para eu cortar meu cabelo. Ele começou a orar para eu arrumar um emprego. Porque ele sabia que se eu arrumasse um emprego, quem ia me dar o emprego era alguém da geração dele. Olha a sacada do velho. Ele pensou o seguinte: quem vai contratar o Elton? Alguém da minha geração. E alguém da minha geração não vai aceitar o cabelo dele. A não ser que trabalhasse no Google, mas naquela época não tinha Google. Eu nunca ia trabalhar no Google. E eu arrumei um emprego, rapaz, com um cara mais Caxias do Rio de Janeiro, numa empresa em Ramos. E eu cheguei para a entrevista e o seu Morris virou para mim e falou: eu adorei você, mas e o cabelo? Na mesma hora, eu saí da entrevista, achei a primeira birosca que cortava cabelo, fiz um rabo de cavalo e o cara meteu a tesoura, cortou meu cabelo, deixei em cima da cama do meu pai. O rabo de cabelo com 1 palmo e 4 dedos. Meu pai chegou em casa, viu aquele negócio, veio me procurar. O que aconteceu? Você não estava orando para arrumar um emprego? Conta essa história para dizer o seguinte: tem hora que falar vai soar como no ouvido? Então para de falar e bota o joelho no chão
e declara o seguinte, queridos, nós declaramos lá em casa sobre Theo e sobre Sara, nós não geramos filhos para ajudar a povoar o inferno, nós geramos filhos para povoar o céu. Eu declaro sobre o Theo que ele é um profeta nessa nação, eu declaro sobre a Sara que ela vai ser uma profetisa nessa nação, e agora, gente, eu não estou nem aí se eu sou batista ou não, eu declaro mesmo. Eu declaro sobre os meus filhos, eu libero palavras de bênção sobre eles. Então libere palavras de bênção e pare de acusar. E comece a orar e declarar: Senhor, essa guerra eu vou ganhar de joelhos. Essa guerra, primeiro eu ganho ela no mundo espiritual. Depois eu ganho ela no mundo físico. A batalha espiritual, queridos, não é aquela batalha do pica-pau. Lembra do desenho do pica-pau? É o anjinho do lado e o demoninho do outro. Isso não é batalha espiritual, não. Batalha espiritual é uma batalha de argumentos. E pelo sangue de Jesus eu venço todos os argumentos de Satanás. A Bíblia diz lá em Colossenses, é por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia diz lá em Colossenses que a escrita de dívida que havia contra nós foi rasgada e colocada a espetáculo público. Um dia um endemoniado estava na minha frente e começou a falar: você não tem autoridade sobre mim. Eu falei: esse é o Satanás, mas você falou a verdade agora. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas você estava lá no dia da crucificação e você sabe que você perdeu. Em nome daquele que crucificou, que morreu crucificado e expôs a tua vergonha, eu declaro agora: sai em nome de Jesus. Capum. Eu olhei para o menino, ele olhou para mim. Eu acho que eu não tomei café hoje. Eu falei: senta aqui, meu filho, não tem nada a ver com o café que o senhor está falando. Declare sobre a vida, profetize sobre a vida. Não usemos a nossa boca para dizer o que a gente não quer que aconteça. Use a sua boca para dizer aquilo que você quer que aconteça. Ô mulher gastona, eu profetizo mais dinheiro para minha casa, para eu poder dar para minha mulher, para ela gastar mais. É assim que se profetiza, querido. Marido próspero. Você está entendendo? Você está falando marido preguiçoso, você está falando mulher rabugenta, você está declarando o que você não quer que aconteça, você está reforçando isso. Começa a falar o contrário. A minha mulher fala para mim: marido próspero, o que dá vontade de fazer? Ganhar mais dinheiro. Amém. Falou um amém aqui do meu lado. Por quê? Porque quanto mais dinheiro tem em casa, mais o avião vai ser tratado, gente. Entende? Então, declare, profetize e bota o joelho no chão e diga: Senhor, eu não entrei nessa batalha para perder, porque essa batalha é a família de quem? Acabou. Eu não gerei filho para povoar inferno, não. Eu gerei filho para povoar céu. Respondi? Sim. Fácil de dizer, difícil de viver. Mais uma pergunta, gente, rápido, que a Gisele quer fazer o sorteio, a gente vai liberar, tem coisa lá fora. Só mais uma pergunta, se tiver. 5, 4, 3, 2, Ninguém? 1. Gisele, vem pra cá. Estamos lá atrás com os livros, hein, pessoal? E se você quiser o combo. E amanhã a gente também vai estar aqui. Aqui nessa igreja a gente tem um oficial e suplente. É? E não sou eu não tenho esse dom. Ela aí. Ela chegou. É o meu avião. Aê! É o meu avião. Bom, Lulu tá com labirintite. Mandou